Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino. Eu sou o Fernando, diretor do Núcleo Pedagógico, e estamos aqui hoje, eu e a Luciane. Olá, Luciane. Olá a todos, como estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre gestão integrada, né? Como que a gente se planeja ao longo do ano para poder executar tudo que a gente precisa dentro da escola. A gente já sabe que costuma ser uma correria, então para que a gente possa desenvolver um bom trabalho ao longo do ano, a gente tem uma série de situações que a gente vai colocando para vocês, né, solicitando para que vocês realizem, para que a gente possa, minimamente, entender tudo isso que está acontecendo. Então, primeiramente, a gente precisa, né, diferenciar aí, né, o que é o plano de ação e o que é um plano de melhoria, né? O plano de ação, a gente já vem solicitando para vocês desde o planejamento. Lá no planejamento a gente já estava conversando com vocês sobre isso, né? A gente já vinha falando, e o plano de ação, ele abarca, né, algumas situações dentro da escola. Então, a gente tem um plano de ação na dimensão pedagógica, a gente tem para a dimensão de tecnologia, para de convivência e também administrativo, né? Então, vocês, juntos com os PCs das escolas de vocês, com os vice-diretores, diretores, prepararam esse plano de ação. Então, ele é um documento que ele vai falar de muita coisa que acontece na escola, né? Ele vai enxergar a escola como um todo, é um documento holístico, né? Ele tem que ser amplo, né? Ele tem que abarcar todos os anos, todas as séries, né? Todas as situações que acontecem na escola. Mas a gente sabe que a gente tem algumas situações dentro da escola que a gente precisa focar um pouco mais, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, que são situações que a gente sabe que são problemas maiores, né? Que precisam de uma atenção maior da gestão, do corpo docente da escola, e daí a gente vai usar essa situação específica dentro da gestão integrada para fazer um plano de melhoria. É onde a gente aplica o MMR, que é o nosso método de melhoria de resultados. A gente já vem usando MMR há algum tempo, muita gente já conhece e sabe de cor e salteado como funciona o MMR. Hoje a nossa função aqui não é explicar o que é o MMR especificamente, mas a gente entender dentro do que é o MMR o que significa qual é a função do professor, o que a gente vai fazer, como que a gente vai discutir, tá? Então, o plano de melhoria, ele está dentro do MMR, né? Ele está dentro desse plano de ação maior, né? Então, o plano de melhoria, ele vai servir para guiar as nossas ações para esse público específico que a gente escolher, para essa situação específica que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, né? Então, o plano de melhoria, diferentemente do plano de ação, ele vai focar só na dimensão pedagógica, na de tecnologia e na de convivência. E aí é importante que a gente entenda que, também diferente do plano de ação, ele precisa estar atrelado a uma situação muito específica, porque ele é de curto prazo, né? O plano de ação a gente tem um tempo maior para executar. O plano de melhoria, ele vai ter um tempo mais enxuto. Então a gente precisa fazer um recorte, né? Então por isso que se a gente está usando um método, né? Um método ele não vai servir para que a gente resolva todos os problemas, né? A gente precisa fazer um recorte para a utilização de um método. Então assim também funciona no MMR, e aí a gente precisa recortar a nossa escola para entender como e onde nós vamos atuar especificamente. Então, quando a gente está falando aí do MMR, a gente pode entender dentro desse esqueminha que está desenhado aqui, né? Ela é uma metodologia da gestão que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo e como que a gente vai elaborar uma ação para melhorar esse problema que a gente identifica, né? Então, ele está baseado no PDCA, e o PDCA significa uma sigla em inglês para... Pode falar, Lu. Então, o PDCA significa o quê? É uma sigla que tem 4 etapas, né? O método, ele segue 4 etapas.
a etapa de planejamento, a etapa de ação, a etapa de checagem e monitoria e a etapa de correção, né? De corrigir os rumos, né? E aí, após eu corrigir, eu recomeço. Eu faço as intervenções e planejo novamente como eu vou agir, como eu vou acompanhar e como eu vou fazer toda novamente a correção. Então, ela é cíclica, né? Então, o método, né? O método de melhoria de resultado, ele é bem isso. Olha lá, se a gente olhar lá, conhecendo o problema, então eu já fiz, não é isso? Conheci o problema, lá veio lá do plano de ação da escola, a gente fez todo um estudo dos indicadores, né? A gente vai conhecer o problema, a gente vai quebrar as causas desse problema, por que é que eu tenho este problema, né? Eu vou identificar essas causas, eu vou elaborar o plano, eu vou implementar o plano, eu vou acompanhar, monitorar esse plano, vou corrigir se necessário e, né, o plano executado e dando seus resultados, eu vou fazer o quê? Eu vou registrar e disseminar para toda a comunidade escolar. O que funcionou, como funcionou, para a gente ter a replicabilidade desse plano futuramente. É importante a gente entender que, como a gente disse, o plano de ação ele é grande, ele, né, é para resolver tudo o que está acontecendo na escola. O plano de melhoria, ele é focado. E como ele é focado, a gente tem esse processo cíclico, né? Se a gente resolver um problema, a gente vai partir para identificação de outro problema, né? Já virou rotina, a gente já está conseguindo trabalhar com aquilo que a gente tinha identificado antes, e aí a gente pega e faz um estudo para entender qual que é o próximo problema que a gente vai trabalhar na escola. Bom, então vamos lá, professor, dando continuidade. O que a gente já fez até agora? Né? Fizemos no planejamento e no replanejamento o quê? Analisamos todos os indicadores da escola. Quais indicadores eram importantes? Históricos de fluxo, de desempenho de todos os anos, as avaliações finais, os resultados dos conselhos, os resultados da recuperação. Né? Tivemos agora uma AD, tivemos várias sondagens durante o mês de fevereiro dos professores, né, de todas as áreas, de todos os segmentos, não é? Todos os professores em fevereiro fizeram o quê? Observação dos professores, a gente fez uma retomada para saber como é que esses alunos estão, como é que eles estão, como é que estão os desempenhos desses alunos, para que eu possa partir, a partir de março, a gente começar um ano, né, tendo já um planejamento, sabendo o que eu tenho que fazer para recuperar aquilo que foi perdido e para dar continuidade no que é preciso. Né? Então, todas essas análises foram feitas. E agora também vai entrar o resultado do Saresp para nos ajudar a retificar ou ratificar tudo isso. Bom, feito isso, a gente gerou o plano de ação da escola e a gente já sabe quais são todos os problemas da escola. Né? Os problemas de desempenho, os problemas de fluxo, os problemas de convivência, os problemas de tecnologia, todos eles, os problemas administrativos. Então, a gente já deu um andamento no plano, a gente já entrou lá com a identificação dos problemas, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para aquilo e ver qual é a situação mais crítica, qual é o principal problema dessa escola, qual é a turma que precisa de um olhar mais rápido neste momento para recuperar essa defasagem toda que tem, para a gente possa minimizar, né, a defasagem dessas crianças e dar continuidade para que ele possa sair com uma aprendizagem efetiva. Né? Então, nesse momento, para o MMR, a gente vai focar, né, num determinado problema que neste ano vai ser de desempenho, é óbvio, porque o fluxo a gente já trabalhou muito, a gente fez buscativos, os alunos estão de volta na escola, e mesmo se a gente tiver problema de fluxo, a gente já sabe como buscá-los. Então, é uma ação de rotina da escola já, muito bem elaborada. Nesse momento, a gente sabe, por toda a análise que a gente fez, que a gente tem problema de desempenho. E agora a gente vai determinar qual é o problema mais grave de desempenho, se é língua portuguesa ou se é matemática. Tá, então, a gente vai estudar, com toda a equipe aí da gestão da escola e os professores, a gente vai determinar aonde que a gente precisa fazer um investimento emergencial. E, para isso, a gente vai criar ações utilizando o método de melhoria de resultados. Ok? Tá? Então, vamos dando continuidade. A gente tem aqui uma série de perguntinhas, né, que a gente pensa que ajudam a entender
essa análise do boletim do Saresp, né? Então, isso que a Lu estava falando agora, a gente analisou uma série de outros indicadores que a escola tinha ao longo desse tempo, né? Então, o boletim do Saresp saiu, se eu não me engano, na quarta-feira de cinzas à noite, né? Teve um probleminha ali para acessar, muita gente não estava conseguindo. Então, só lá na quinta-feira que a gente conseguiu, de fato, sentar e olhar para aquilo, né? Mas olhar só para o boletim do Saresp não significa que a gente vai conseguir fazer uma análise de fato de como que a escola está, qual é a situação da escola e como que ela está apresentando isso para a gente, né? Se a gente não conversar com os indicadores que a gente tem, com os dados que a gente já produziu ao longo desse tempo, o boletim do Saresp não traz nenhuma novidade para a gente, né? A gente já consegue mapear aquilo ali de uma observação simples, básica, mas a gente precisa fazer aquilo conversar com os indicadores que são produzidos pela própria escola, né? Então, por isso que é importante, mesmo sem o boletim em mãos, a gente estava o tempo todo pedindo para vocês analisarem uma série de outros fatores para que a gente pudesse entender em que situação que a escola se encontra, né? Uma série de outros indicadores que são necessários para a gente fazer conversar com o boletim e a gente entender onde que a escola está, porque senão um dado apenas não vai ser o suficiente para a gente poder produzir e pensar um plano de melhoria, um plano de ação mais profundo e que de fato ajude na escola para que ela possa executar uma ação efetiva, né? Então, se a gente pegar, a gente deu uma recortada aqui no boletim, né? Não está ele inteiro, mas para a gente poder analisar algumas coisas que são importantes e que estão desenhadas aí para vocês, né? Essa escola aqui é uma escola fictícia, tá? Esse daqui é um boletim que ele não apresenta dados de nenhuma escola aqui da Centro-Oeste para a gente poder fazer essa análise com vocês. Então, o que se apresenta aqui, né? Então, lá embaixo, quando a gente olha aqui nessa tabelinha, nesse quadro, a gente tem lá, né, os dados de quantas crianças fizeram a prova por ciclo, né, por ano série. Então, a gente tem no estado, na rede estadual, né, na rede municipal de São Paulo, na diretoria de ensino e na escola, tá? Então, o último dado ali da escola, nessa escola, no caso, no nono ano foram 137 alunos e na terceira série do ensino médio, 155 alunos. Então, no total da escola, 292 alunos fazendo a prova e a gente tem uma porcentagem aí de 72,6%, né? A gente, voltando, né, analisando, no estado inteiro foram 78% dos alunos realizando a prova, né, na rede estadual 73,3%, então lembrando que estado também tem escolas particulares que fazem o Saresp, né? Rede estadual, então, são só as escolas públicas do estado, estão 77%, na rede municipal foram 77,4%, e na diretoria de ensino a gente tem 79,9%. 72% está bem abaixo, né? Um pouco abaixo da diretoria de ensino em si, né? Também do estado, né? Da rede estadual, mas ainda está próximo, né? Tem uma relação ali, que a gente precisa fazer uma busca ativa melhor, se a gente for analisar, né, friamente nessa situação aqui, uma busca ativa, trazer mais aluno para fazer a prova, né? O que aconteceu, por que a gente teve um número tão abaixo, um pouco, né? Assim, eu acho que se a gente for analisar, um pouco só abaixo do 77,3%, mas mesmo assim é significativo para a gente na escola, né, estar abaixo dessa média estadual, né? Então, por que a nossa escola teve um número assim abaixo? Né? O que aconteceu com esses alunos? Por que eles não vieram fazer a prova, né? A gente estava em 2021, a gente teve toda uma situação, né? Estávamos saindo da pandemia, o retorno das aulas presenciais, teve aluno que não vinha para a escola de jeito nenhum, teve aluno que não acessava, a gente não tinha acesso, mudava de número, mudava de celular, né? Acho que é uma criticidade que a gente tem que fazer quando a gente analisa esses dados. Você ia comentar alguma coisa? Só uma coisinha, quando a gente pega esse boletim para analisar, né, os dados do Saresp, é interessante que a gente faça o aluno participar disso de uma certa maneira, conhecer esses dados, para que ele entenda a importância de se fazer a prova e até ajuda na participação do aluno no dia da prova. Porque se a gente não mostra para ele como é que ele foi, essa análise, só fala, não, mostra o boletim.
Olha aqui, onde você se encontra aqui. A sua participação gerou isto. E para que a gente está usando esses dados? Para criar novas estratégias, novas metodologias, novos planos para que a gente possa melhorar a sua aprendizagem. Participem os alunos deste boletim, dos dados desse boletim. Expliquem para o aluno, corresponsabilizem o aluno. Assim a gente tem uma melhor o quê? Participação no SARESP, uma participação realmente de qualidade e dele entendendo por que ele está fazendo aquela prova. Né? É mais uma etapa para a gente poder trabalhar aqui com o SARESP, não só o que é a prova, mas olha aqui. Tudo aquilo que você fez, olha o que rendeu. O que a gente vai fazer a partir disso? Tá? Então, é um momento também para chamar o aluno e estar mostrando para ele como é que foi essa participação dele e os dados que obtivemos, o que é, para eles entenderem como a gente vai trabalhar a partir de então. Bom, então aqui a gente tem a escala de proficiência, né? A escala de proficiência tanto de língua portuguesa quanto de matemática, e ela está dividida, né, em alguns pontos que vão eles vão aumentando de 25 e 25 níveis, né, pontos, e aí cada um desses níveis significam qual é a escala de proficiência que a escola se encontra. Né? Então, ele vai de abaixo de 125 até acima de 400. Isso vai determinar onde que a minha escola está no nível de proficiência desses estudantes. Né? Então, eu tenho ali desenhado, cada um dessas colunas significa um conjunto de conteúdos, habilidades e competências que esses estudantes precisam ter para ser considerado abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Né? Cada um desses pontos vão trazer para a gente qual é o tipo de trabalho que eu vou desenvolver com esse aluno. Né? Então, se esse trabalho está sendo eficiente, qual o tipo de acompanhamento que eu faço com esse aluno? Então, a gente precisa entender o que é cada uma dessas escalas numa régua de proficiência. Então, a gente precisa fazer esse estudo para a gente entender onde que a minha escola se encontra e quais são as habilidades que vão ser trabalhadas com esse estudante e quais são as que ele sabe ou não. Né? Então, a gente está aqui analisando uma escola de anos finais de ensino médio, eu tenho aqui a escala de onde essa escola está na proficiência. Né? Então, aqui de língua portuguesa, na parte de cima, e de matemática, na parte de baixo. E aí vocês vão vendo, né, que então eu tenho o abaixo do básico de vermelho, o básico está em amarelo, o adequado está de verde, e o avançado está de azulzinho. Então, quando eu analiso isso, o que o meu aluno sabe? Né? O que significa estar abaixo do básico? O que significa estar no básico? Qual é o trabalho que eu vou desenvolver? Aqui no próximo slide, a gente tem essa régua. Né? Então, aqui é a proficiência em língua portuguesa. Né? Essa aqui é a régua do 9º ano do ensino fundamental. Então, se ele está lá do 25 até o 200, nessa escala de proficiência, ele está no abaixo do básico, certo? O que significa estar abaixo do básico nessa situação? Os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para os 6º e 7º anos do ensino fundamental. Leem textos curtos com estrutura previsível e assuntos familiares. Localizam informações explícitas no texto ou aplicam conhecimentos escolares básicos adquiridos em anos anteriores. Tá? Então, quando eu vou voltar um slide, então eu pego ali, né? Eu tenho 3,7 e eu tenho que somar com 6,6, tá bom? Porque eles estão em vermelhinho ali. Então, significam que 3,7 estão na escala de 150 e 6,6 estão na escala de 175. E aí eu preciso somar os dois, porque os dois estão abaixo do básico. Esse número que vai dar... Eu vou para o próximo, porque eu sou de humanas, não sei fazer essa conta. Vai dar 8,9, né? Esses 8,9% dos estudantes estão naquilo que eu li. Então, vamos voltar lá, né, para a régua de proficiência. Só um pouquinho. Você olhou o de 2018, ele vai dar 10 e pouco, tá?
Ah, tá, É que a desculpa. gente tem a série histórica, vai Eu dar... eu vi errado, Isso, desculpa. vai dar 10 e Na minha pouquinho, cabeça esse tá? número, essa soma não estava batendo. Tá, mas tudo bem, vamos lá. E aí, voltando, né? Então, analisando aqui, né? O próximo gráfico que aparece. Quando eu olho para essa média aqui, né? O em verde é a meta esperada, né? O nível de adequado de alunos que estariam no adequado, né? Que é 275, né? Nos anos finais e na terceira série do ensino médio 300, e aonde a minha escola está, né? Então, em 2018, a escola estava com 254, em 2019 a escola estava em 256, 58, e em 2021 ela está em 248, ou seja, ela nunca esteve acima da meta esperada, né? Então ela nunca alcançou o verde, e de 2019 para 2021 ela caiu do 258 para o 248. Né? Algo interessante que a gente pode ver aqui também é assim, ela vinha do 254 e foi para o 258. Então, ela até tinha conseguido um trabalho ali pedagógico na escola de aumentar, chegar mais próxima dessa proficiência. Ainda não era suficiente, mas ela estava num caminho de progressão. Ela encontrou um ponto para progredir. A equipe escolar, o trabalho pedagógico desenvolvido ali de 18 para 19 estava, né, tendo uma melhora, uma consistência. Infelizmente, a gente teve a pandemia, né, outros fatores, e novamente o índice voltou a cair, né, por tudo aquilo que a gente já conhece, a gente não vai citar aqui, né, e a escola agora vai novamente ter que buscar como é que eu faço para progredir, para tirar um pouco dessa defasagem e me aproximar mais da meta esperada aqui no adequado, né, do 275. Essa é a tendência que a gente vê aí na escola, né? Então, por mais que a gente fale, mas aqueles alunos eram do ano passado, foram embora, tudo bem, mas a gente tem aqui uma tendência de trabalho pedagógico da escola, de como ela fazia. Então, a equipe continua a mesma de professores, então eu tenho essa tendência aí na escola. Esses dados têm valia por isso, porque eu tenho essa tendência. Eu tinha uma proposta pedagógica, eu tinha planos, eu tinha ações, e essas ações eram quais que estavam funcionando? A gente tem toda essa validação para agora tentar retomar naquilo que funcionava, com as novas propostas que, né, a gente conseguiu ter também na pandemia, porque a pandemia teve seus problemas, mas também teve seus ganhos. A gente deu um boom nas questões tecnológicas, a gente incluiu novos elementos que a gente não trabalhava. O aluno, mais do que nunca, teve que ser protagonista, porque ele estava sozinho, né? Então, ele teve que organizar, articular melhor os seus estudos. Então, ali foi uma oportunidade para a gente trabalhar muito mais o protagonismo. Agora, a gente não pode esquecer isso, mas não achar que ele está pronto também. Eu preciso continuar investindo nisso. Como é que eu mantenho ele protagonista? Como é que eu mostro para ele, olha, aquilo tudo que você fez, você vai continuar fazendo. Como é que você organizava o seu estudo? Como é que você acordava? Como é que você organizava o seu dia? Como é que você sabia o que ia ter? Como é que você fazia? Onde você pegava os materiais para poder estudar, já que o professor não estava ali todo dia? O professor pode ser que muitas vezes ele nem encontrou, ele ficou só no centro de mídias, conversando com outro professor que ele não tinha vínculo, o professor só falava, ele não tinha vínculo nenhum. Então, de uma certa forma, ele teve que se organizar para tudo isso. Muitos conseguiram, muitos não, mas a gente tem que partir disso, para que ele continue sendo protagonista, para que ele dê sentido para a aprendizagem dele, veja esse valor e se corresponsabilize com a aprendizagem, tá? Então, a gente não pode perder tudo isso que a gente já adquiriu, ok? Exatamente. E aí a gente também tem que pensar nesse processo do ensino-aprendizagem, de como que estão estruturadas as habilidades no currículo paulista, né? A gente tem aí, a gente falou muito no ano passado, então quem quiser retomar, tem um monte de vídeo lá no nosso canal do YouTube, né? Aqui no nosso canal do YouTube, falando da taxonomia de Bloom, por exemplo, né? Então, quando a gente está analisando lá aquela régua de proficiência, deixa eu voltar nela, você pode ver que ela está estruturada na taxonomia de Bloom, né? E, às vezes, a gente precisa retomar isso. Ah, mas eu trabalhei o ano inteiro
com as habilidades essenciais e a minha escola não atingiu a meta esperada, né? A gente está lá abaixo, tem muito aluno abaixo do básico, mas a gente precisa entender que tem todo um percurso que precisa ser percorrido pelo estudante para que ele possa atingir aquela habilidade essencial. Às vezes a gente precisa voltar um pouco, né? Então o que a gente está chamando de habilidade essencial, ela tem as habilidades estruturantes, né? Que são de outros anos séries, né? Que o aluno já passou, que ajudam ele a construir o que é a habilidade essencial do ano série que ele está hoje. Né? Então a gente precisa fazer também esse exercício que é quase um vai e volta constante para que a gente possa entender esse trabalho, essa construção do processo ensino-aprendizagem do estudante. Né? Então, aqui, essa régua, para que vocês possam depois analisar, estudar e entender os dados das escolas de vocês, tá nesse link, tá? Podem acessar esse link. A gente só pegou aqui o de proficiência em língua portuguesa do 9º ano, mas daí lá vocês conseguem acessar de todos, do 5º, da 3ª série, e vocês conseguem fazer essa transposição para o trabalho que é desenvolvido por vocês. Tá? É fundamental que a gente faça essa análise conjunta com essa régua para que a gente possa entender melhor o que significa cada um desses dados. Né? Então, a gente vai lá para... Só lembrando rapidinho, pegar esse link, a gente vai disponibilizar ali na descrição do vídeo, tanto o PPT quanto os links que a gente usou, ok? Né? Porque fica, pegar da onde? Vai estar ali na descrição do vídeo, ok? Vamos lá. Só abrir a descrição ali e a gente coloca tudo que vocês precisam para, né, acompanhar junto. Então, acho que é importante, às vezes fica muito difícil da gente ler esses números lá naquela régua, né? A gente tem um gráfico aqui que ajuda melhor a entender como que se constrói esse entendimento do que é abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Né? Então, a gente tem aí uma série histórica, né, 2018, 19 e 21, né? E aí a gente tem os valores percentuais de cada um. Né? Eu tinha lido lá errado, eu tinha lido 2018, né? Então essa escola que a gente está analisando, ela está com 10,3 alunos hoje, 2021, e no abaixo do básico, né? 61% dos alunos estão no básico, 25% estão no adequado e 3,7% no avançado. Se eu faço uma leitura, né, de 2018 para 2021, 2018 ela estava com 2,8%, ela aumentou o valor, né, foi para 11,7%, ou seja, mais alunos estão abaixo do básico em 2019, e em 2021 ela consegue reduzir, né? E ela aumenta o número de alunos no básico. Né? Então, ela foi para 56,5, ela diminui, e aí ela depois coloca 61. No adequado, 32,3, 35,5, e aí ela diminui para 25. E no avançado, 2,4, 5,5 e 3,7 em 2021. Ou seja, sai aluno do avançado, e esse aluno sai também aluno do adequado e aumenta no básico, né, diminui. Então, assim, tem uma transferência, a gente não consegue identificar quem são esses alunos, para onde eles migram, mas o que dá para a gente entender aqui bem basicamente é que esses alunos migram para o básico. O que a gente tem que dar conta? Do que a gente tem que dar conta? Especificamente, o nosso aluno tem que estar no adequado. Né? Se a gente tiver com 100% dos alunos, se a gente for falar assim, de uma maneira bem rasa, todos os nossos alunos têm que estar no adequado. Por quê? Porque se eu tiver 100% do aluno no adequado, eu estou garantindo que esse aluno aprendeu o que ele tinha que aprender naquele ano série. Né? Quando ele for fazer o SARESP lá no 5º ano, no 9º ano ou na 3ª série do ensino médio, quer dizer que aquele menino aprendeu o que ele precisava aprender em cada um desses ciclos. Ok? É isso. A gente consegue fazer isso? A gente não consegue fazer isso. Porque aí tem aluno que tem uma situação assim, uma situação assada, não aprende desse jeito, não aprende assim. Então a gente tem as especificidades. Aí a gente precisa entender como que a gente vai planejar o nosso trabalho para que esse aluno aprenda o máximo que ele puder.
né? A situação, né? Mas o avançado? O avançado, ele está além do currículo. Né, o avançado ele está muito além do currículo. A gente não tem que se preocupar em levar todo mundo para avançado. O avançado vai acontecer, né, inevitavelmente, mas esse aluno está além do currículo. Né? Ótimo, perfeito. Se a gente conseguir todo mundo no avançado, ia ser lindo. Né? Mas se a gente conseguir no adequado, a gente está garantindo que o trabalho foi desenvolvido pela escola. Que esse aluno aprendeu o que ele tinha que aprender. Ele foi para a escola e aprendeu o que ele tinha que aprender. Ele vai sair da escola com o que era necessário. Né? Então, por isso que a gente precisa fazer ali às vezes é importante a gente fazer uma regrinha de 3 para descobrir o que significa esses 10,3%. Né? Quem são esses 10,3%? Né? Eu tenho aquele número total lá em cima, né? Faz uma regrinha de 3. Vamos tentar descobrir. Como que eu vou descobrir quem é esse aluno? Se esse gráfico aqui, essa prova, é o valor de 2021. Eu estou em 2022. Esse aluno do 9º ano, né, essa escola ela tem os 2 ciclos, né? Provavelmente ele agora está na primeira série do ensino médio. Mas se é uma escola de ciclo único, né, não vai estar mais ali. O que significa? Não é mais aquela pessoa. Isso aqui é uma tendência da escola. Isso aqui não é o retrato da escola hoje. É por isso que a gente tem esse gráfico né, que são de vários anos. É porque isso é uma tendência que a escola segue. Né? Então, aqui a gente tem algumas informações de trabalho pedagógico dos professores da escola, por exemplo, né? De comportamento de aluno, são coisas que a gente precisa fazer conversar com aqueles outros dados que a Lu estava falando lá no começo. Se a gente não fizer o boletim do Saresp conversar com os outros indicadores que a escola traz, isso aqui não tem significado nenhum. Vamos relembrar rapidamente. Quais outros indicadores? Todas as sondagens feitas em fevereiro, os resultados do ano passado de conselho, da própria AP do ano passado, que foi presencial, né? E que a gente tem toda a análise ali. A AD deste ano ainda não saiu o resultado, mas ela deve sair, mas mesmo assim não saiu. Quem aplicou a AD foram os professores, quem observou a dificuldade dos alunos ao fazer a AD foram os professores, quem fez a correção da AD foram os professores, então eles perceberam durante a correção qual é a dificuldade, como estão esses alunos, mesmo que o CAED ainda não tenha dado o resultado final, já dá para, né, já dá para ter uma noção do como esses alunos se saíram, de qual é o tamanho da defasagem ou não destes alunos todos e de onde eu tenho que partir, tá? Então, só lembrando tudo isso, são esses outros indicadores que são muito importantes nesse momento, para que a gente determine o que a gente vai fazer. Ok? Bom, a gente fez aquela análisezinha, né? Nos slides aqui a gente tem o de matemática também, mas essa escola é uma escola fictícia, então para vocês é muito mais importante que vocês peguem o boletim da escola de vocês e façam essa análise, né? Sigam aquelas perguntinhas que a gente fez, pegue lá a régua de proficiência, faça essa comparação com a escola de vocês, isso é importante para a gente entender qual é a situação que a gente encontra na nossa escola, tá bom? É um exercíciozinho que é importante, que eu sei que vocês já estão fazendo isso, né? Mas pegue esses documentos, converse com os documentos que vocês têm, os indicadores que vocês têm, porque isso vai ser muito importante para vocês entenderem a situação, né? A gente tem aqui... Vamos só situar onde a gente estava, né? Para que fizemos tudo aquilo antes? Para analisar os indicadores e realmente, né, ter certeza de qual era o problema maior da escola. Já fizemos. Então, pensando no método, né? No método de melhoria de resultado, né? Que a gente está trabalhando para isso. Então, nós já estamos agora na etapa de o quê? De descobrir, quebrar este problema. Já sei qual é o problema. Vai ser de desempenho em qual disciplina? Língua portuguesa ou matemática? Já sei. Qual turma? Também já sei. Eu já analisei todos esses, já sei. Se vai ser... Né? O que a gente indica, né, Fê? Né? É uma reflexão para a gente fazer na escola. 5º, 9º e 3º do médio são as turmas finais, né? Então, são as turmas que vão precisar, que tem menos tempo. E tem menos tempo para a gente tentar
diminuir essa defasagem ou, né, dar a condição ideal de aprendizagem para esses meninos. Então, a gente precisa ver com carinho assim, esse 5º ano vai sair da escola, ou mesmo se ficar, mas é um ciclo sendo encerrado. O 9º, a mesma coisa. Esse aluno do 3º do médio está entrando na escola, se você pensar, pela primeira vez. Ele ficou 2 anos em casa. Então, e esse aluno vai embora para outra instância. Então, será que eu não tenho que investir nessas turmas? Agora, porque elas têm menos tempo? Né? Então, a análise dos dados todos foi para essa decisão. Tá? Só que a gente tem que colocar esse fator em jogo. Tempo. Fechamento de ciclos. Tá? E aí, como a Lu está trazendo essa questão, a gente precisa entender essas causas, né? Quando a gente levanta a causa, a gente vai fazer o brainstorm, né? Tem muito professor que participa do brainstorm, a gente traz família, a gente traz aluno, a gente traz todos os funcionários da escola, né? A gente não vai tirar essa causa de qualquer lugar, né? Assim, imaginei isso aqui. Não, a gente tem as famílias das causas, né? As famílias de causas. E com o que elas se relacionam, né? Então, tem tudo isso aqui, né? Não vou falar cada uma delas, depois dá um pause aí no vídeo, lê elas, é importante para que vocês entendam que para a gente poder pensar na nossa causa raiz lá no MMR, a gente tem que fazer essa análise do que está acontecendo. Então, a gente já está trazendo aí um histórico de uma série de situações que a gente já identificou, que a gente já sabe que são um problema na escola, e aí a gente define uma causa para que a gente possa trabalhar melhor com esse problema, né? Então, a gente vai ficar com a primeira, que é a prática pedagógica, né? Não tem como, porque a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de defasagem, a gente está falando dessa necessidade, desse problema, né, que a gente conseguiu identificar analisando todos esses dados aí que a gente já passou agora, né? E aí essa família de causa, né, da prática pedagógica, qual é a descrição dela? Elas estão relacionadas às práticas de ensino utilizadas em sala de aula e se estão sendo efetivas para que para que o aprendizado ocorra de maneira adequada e alinhadas com o currículo. Então, tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo aqui, né? Só lembrando, né? Aqui não estamos culpabilizando ninguém, muito pelo contrário, nós estamos trabalhando com aquilo que a gente tem domínio, que são as práticas educacionais, as estratégias, as metodologias que o professor tem domínio. E são elas que a gente vai ter que ter um olhar especial, principalmente com esses meninos que estão abaixo do básico e básico, para que eles aprendam. Então, a gente vai investir no plano de melhoria nesses meninos. E em quais práticas que eu vou investir? Nessas que a gente sabe e vai identificar que realmente vão dar resultado, e a gente vai acompanhar de perto esses meninos, para ver se eles estão progredindo. Então, sem culpabilizar ninguém, não é culpa de ninguém, mas a gente vai investir naquilo que a gente tem competência, que está na nossa alçada, que a gente tem pernas e tem competência para, ok? Aí a gente fez aqui, isso aqui é um exercício nosso, tá? Um exercício nosso como diretoria de ensino, mas daí cada uma das escolas vai fazer o seu, e aí a gente só vai exemplificar aqui para vocês como que a gente chega na nossa causa raiz, né? E aí, que daí, a partir dessa causa raiz, a gente vai poder pensar a nossa ação de melhoria e pensar as nossas etapas dessa ação, né? Então, a gente fez um exercício que o nosso problema, como diretoria de ensino, é o baixo desempenho em matemática nos anos finais, né? Aí a gente tem a causa priorizada, né? As práticas de ensino utilizadas em sala de aula não estão sendo efetivas para que os estudantes que se encontram no abaixo do básico concretizem as habilidades essenciais do ano série do currículo. Aí a gente precisa fazer os porquês, né? São 5 porquês, para a gente poder chegar de fato na causa raiz, né? Aquilo que tem a ver com a nossa. Está nas nossas mãos. O que a gente consegue resolver disso, né? Que não vai depender de outra pessoa, né? Que a gente possa analisar de fato essa causa e poder pensar numa ação que seja de fato efetiva, né? Então a gente vai fazer essas perguntas para essa causa para que a gente possa
chegar nessa causa raiz. Então, a nossa causa priorizada está lá, as práticas de ensino utilizadas, né? Não vou ler de novo, mas está escrito aqui. Aí a gente faz o primeiro porquê, né? Porque o aluno está desinteressado. O aluno está desinteressado por quê? Porque o aluno não consegue acompanhar o conteúdo ministrado. O aluno não consegue acompanhar o conteúdo ministrado por quê? Porque o aluno tem defasagem de conteúdo. O aluno tem defasagem de conteúdo por quê? Porque a recuperação contínua é falha. E aí a gente chegou no último, que é porque as estratégias utilizadas para a recuperação não atenderam os alunos com maior defasagem. Então, a gente vai usar essa causa raiz para pensar o nosso plano de ação. E aí, para pensar o nosso plano de ação, a gente tem uma série de situações que a gente precisa considerar, né? Senão a gente não vai respeitar o que é, de fato, o método, né? A gente precisa prestar atenção também, a gente está utilizando um método para que a gente não saia fazendo coisas que estão além, né? Então, não confundir com um plano de ação, é um plano de melhoria, ele é muito específico, também coisas que a gente já discutiu hoje. E aí a gente tem todos esses fatores que precisam estar considerados na hora de montar essa ação, né, Lu? Isso. Só lembrando que é o que o Fê falou. Agora a gente vai desenvolver um plano, né? Sai do plano de ação macro da escola, a gente vai focar num problema, é língua portuguesa ou é matemática, para o 6º ano, ou para o 5º, ou para o 9º. A gente está focando ali naquele pedacinho e nós vamos desenvolver uma ação para melhoria desses alunos que estão abaixo do básico, aqueles alunos com maior defasagem, certo? Então, eu não posso repetir aquilo que eu já fiz no plano de ação. Eu tenho que, a partir daquela coleta de tudo que está no plano de ação, eu fazer uma ação qualificada e focada, tá? Então, eu não posso repetir o que está lá. Por exemplo, então você fala assim, eu vou fazer, eu começo o meu plano, né? Bom, vamos correndo aqui pelo como é que ele é descritivo do plano. Local a ser feito é na escola. O problema é aquele que eu já identifiquei anteriormente. Defasagem em língua portuguesa ou matemática no 5º ano, 9º ano, 3º do médio, aonde é, né? O que mais que a gente tem? Qual é a causa raiz? É aquela ali dos 5 porquês, lembra que a gente fez? O que a gente chegou no último porquê. Isso, né? E aí eu vou pensar numa ação, né? Numa ação que vai dar conta desta causa raiz e de resolver este problema. Não pode ser uma ação simplesmente de levantamento, de levantar, de observar, de pesquisar. Não, tem que ser uma ação robusta. Implantar. A gente tem que pensar na grandeza desse verbo, Isso. né? A gente está falando de uma ação que ela venha para causar uma mudança nesse comportamento, né? A gente identificou um comportamento ali que é problemático. Então, como que a gente vai mudar esse comportamento se a gente vai levantar situações assim? Não. Eu não mudo, só fico no levantar. E mais do que nunca, assim, que ação é essa milagrosa que eu vou pensar que não é tudo aquilo que eu já faço? Então, vamos. A gente tem uma série de recuperações, por exemplo. Eu não sei mais o que fazer além da recuperação. Tá bom, você vai fazer uma ação de recuperação, ela é de recuperação, mas como a gente está fazendo um planinho qualificado e focado, o que é que eu vou fazer de diferente para esta turma e para este menino, que não é a mesma que está prevista lá no plano de ação quando a gente fala da recuperação. Então, eu falo assim, eu vou fortalecer, por exemplo, né, as estratégias de recuperação contínua, né, do 5º ano, né, em matemática. Ok? Tá bom. Muito bem. Aí eu começo a descrever como eu vou fazer isso. Nas etapas, né? E aí eu começo. O que eu vou fazer? A primeira etapa, por exemplo, todo mundo fala, levantando os alunos abaixo do baixo. Para, eu já fiz isso. Eu não preciso pôr aqui, eu já fiz esse levantamento. Eu não preciso perder tempo com isso, porque eu já fiz. Para descobrir o problema, para a gente quebrar o problema, eu já fiz essa análise. Então, eu já tenho que partir de outra etapa. Qual é a etapa agora? Agora eu já sei quem são, eu já sei, está lá qualificado, aqui na minha própria ação. Então, eu vou fazer o quê?
Eu vou, por exemplo, estudando, porque as etapas têm que estar no gerúndio, estudando estratégias diferenciadas de recuperação para alunos com defasagem. Tudo bem, com a equipe escolar. E aí eu vou determinar quem é o quem, o responsável. Esse responsável não é aquele que vai fazer, não. Ele vai ser o articulador dessa etapa. O articulador dessa etapa com a demais equipe da escola, tá? Demais professores e assim vai. E alunos também e assim vai. Tá? E assim eu vou progredindo nas etapas. Depois que a gente estudou, a gente vai criando atividades com estratégias diferentes de aprendizagem. Estou dando exemplos. A gente vai indo. Vai percorrendo as etapas. Lembrando que para que eu tenha uma ação de sucesso, que ela realmente traga resultado, eu preciso, no próprio decorrer da ação, seguir o quê? A mesma metodologia do método, o PDCA. Então, essa ação, ela tem que ter, essa ação aqui, nossa, do plano de melhoria, ela tem que ter etapas de planejamento, etapas de execução, etapas de monitoramento e etapas de correções de rumo. E assim, ela continua ciclicamente. Então, eu preciso pensar em etapas que eu atendo esses 4 passos, né? Ok? Descrever essas etapas, colocar quem são os responsáveis e qual é a periodicidade dela. Que tempo eu tenho para executar essa etapa? Lembra que esse plano é um plano a curto prazo, é desse ano. Tá? E eu tenho que resolver minimamente esse problema, né, neste ano. Como é que eu vou fazer? Então, eu preciso ver, tem etapas que elas vão ser muito rápidas e tem etapas que elas vão percorrer quase a ação inteira, porque elas são de checagem, verificação e tomada de decisão para uma próxima etapa de correção, né? Então, eu preciso ver como é que eu vou distribuir esses períodos aí por essas etapas que favoreça o quê? Realmente aquilo lá na sala de aula. Não toda a etapa de planejamento não pode demorar tanto, porque eu preciso da ação. Preciso da ação efetiva. E ação efetiva eu vou acompanhando e avaliando. Se ela não der, eu vou reestruturando. Tá? Então, isso tudo a gente precisa pensar. Recursos. Recursos disponíveis na escola. Eu já sei quais são. Eu também não preciso ficar pensando em quais recursos, porque eu já sei lá do meu plano de ação. Eu já fiz um levantamento lá no meu plano de ação de quais recursos a escola tem, tanto em de tecnologia ou qualquer outro. A gente já fez isso. Já está lá. Então, eu vou contar com quais recursos? Aquele que a escola tem. Eu não vou inventar uma coisa, fazer um plano baseado num recurso que não existe. Ele já era. A ação vai ser fracassada. Impacto dessa ação. Sempre é um alto impacto. Eu preciso resolver esse problema. Esse é o pior problema da escola. Então, é uma ação realmente de impacto alto para resolver este problema. Então, não tem história. Não pode ser uma açãozinha rasa. Não, é uma ação de alto impacto. Por isso que ela segue os 4 passos do PDCA. Tá? Ok? E aí eu repito isso nas demais dimensões. Eu fiz basicamente um plano pedagógico, né? A gente fala muito do plano pedagógico, é o que está mais próximo nosso. E o plano de convivência e de tecnologia, eles vão caminhar junto? Vão. Eles vão ter o mesmo problema, eles vão atingir a mesma turma, eles vão ter a mesma causa raiz, e a gente vai trabalhar com as questões de tecnologia e convivência para apoiar esse plano. E aí eu preciso pensar da mesma maneira. O que é que está no plano de ação de tecnologia e de convivência que eu não posso repetir aqui? Eu preciso partir deles. Eu preciso partir das ações que estão lá no plano de ação para construir uma mais focada, né, e qualificada aqui para o plano de melhoria. Certo? Então, não fala para mim que de tecnologia você vai levantar as condições tecnológicas da escola. Não, você não vai fazer isso no plano de melhoria da escola. Isso você fez lá no plano de ação. O professor, a equipe que vai desenvolver esse plano, já sabe o que ela tem de tecnologia. Eu tenho internet, ou eu não tenho. Eu tenho uma sala que tem um monte de computador com internet, ou eu só tenho um data show, ou eu só tenho TV. É em cima desse recurso que eu já vou programar a minha ação. Eu não vou ficar fazendo levantamento, eu já sei. Tá bom? E de convivência é a mesma coisa. Eu não vou ficar fazendo regra de convivência da escola. A regra de convivência da escola está lá no plano de ação. Eu vou escutar o aluno do 9º, do 5º, do 4º, não sei qual é o foco da minha ação aqui, para saber qual é o que é que esse aluno está passando, para que eu possa trabalhar
com as questões mais emocionais desse aluno. É muito importante que, para os 3 planos, a gente tenha escuta ativa dos alunos e participação ativa dos alunos. Isso quer dizer que eu preciso pensar em etapas que contemplem os alunos. Contemple como corresponsáveis, contemple como para que eles entendam o processo de aprendizagem e participem do processo de aprendizagem. Então, em todos esses planos, a gente precisa pensar em etapas que tenham os alunos participando. Como é que eu vou fazer para que esse aluno entenda aquilo que ele está fazendo? Ok? A gente, pensando em tudo isso, a gente consegue fazer uma açãozinha enxuta e bem qualificada, e provavelmente a gente vai ter sucesso, né, no seu desenrolar todo, e a gente vai conseguir atingir esses alunos que são que a gente, né, como professor, a gente quer fazer com que esses alunos aprendam, saiam dessa condição, né, que estão estagnados aí, não conseguem avançar nas suas habilidades, nas suas competências. Este aí é um modelinho de plano, né? Quer falar? É para o preenchimento, né? É o que o diretor vai preencher para que a gente possa entender, para que a gente possa olhar o plano por inteiro, né? Acho que é importante esse modelinho exatamente para a gente poder entender se esse plano está dentro do que a gente espera de um plano de melhoria, né? As ações, com as etapas, né? Tudo que a gente já identificou antes, para não ficar nada solto. Então, esse aqui é só o modelinho, para vocês darem uma olhada. Acho que a maioria já conhece isso, é importante, né? Se a gente coloca aqui também o link depois na descrição para que vocês tenham acesso a isso, mas é importante que isso já está com o diretor, já está com a gestão da escola, e aí vocês conseguem dar uma olhada na ação como um todo, né? Aqui a gente tem umas questões para que a gente possa fazer perguntas para esse plano de melhoria, né? Para ver qual é a consistência desse plano de melhoria. Tudo isso que a Lu já trouxe na fala dela, ali quando a gente estava falando da construção do plano, está aqui nessas perguntas. São perguntas importantes para a gente poder identificar se o nosso plano de melhoria, na verdade, não é um plano de ação, parte 2, né? Então a gente precisa entender isso. A gente está fazendo um plano de melhoria focado, né? Tá aqui. Para a gente ter consistência nesse plano, são essas perguntas aqui para validar esse plano. E por fim, a gente tem uma questão aí que é do painel gestão à vista. Muita gente vê o painel de gestão à vista lá na porta da escola e não entende qual é a função daquilo. É importante para que ele mostre para a comunidade escolar as ações que estão sendo executadas. Então, acaba 2020, a gente, né, não tinha mais ninguém na escola, estava todo mundo trabalhando de casa, e aí esse painel de gestão à vista foi para um aplicativo, foi para o Padlet, foi para o Facebook da escola, né, migrou para a internet. O que significa, né, essa ida? Né, não adianta ter um painel que foi para a internet e que não é divulgado. Né? A gente precisa colocar ele ali para mostrar o que a escola está fazendo, o que a gente está executando para que esse plano de melhoria aconteça. Né? Então, é fundamental que isso não só esteja à vista, mas que ele seja alimentado, que ele seja divulgado. Né? Que ele faça sentido, que ele não só esteja ali na porta, que ele só não exista no Padlet, no Facebook, onde seja, né? Onde que a escola criou, mas que ele faça sentido para todo mundo. Não adianta eu ter chamado o pai lá no começo no brainstorming e ele não faça ideia do que está acontecendo depois. Isso daí é para o pai, o estudante, o professor, né? Qualquer pessoa que visite, entre na escola, saiba o que está acontecendo. Né? A gente não está fazendo um plano de melhoria. Qual é o sentido da gente fazer um plano de melhoria e que isso tudo esteja escondido? Né? Isso tudo tem que estar à vista. A gente precisa aprender a fazer propaganda das nossas ações. Então, o painel de gestão à vista é para que a gente veja que as coisas estão mudando, que as coisas estão acontecendo. Só mais uma coisa, esse painel, além de dar toda essa visibilidade, ele é um instrumento da escola, de gestão da escola. Ele é importante para a gestão da escola, ele ajuda a gestão da escola a gerir todas as ações e todos os resultados. Então, ele além de dar visibilidade, ele também faz com que, né, esse instrumento, a gestão pode
é um lugar onde ela vai ter um apanhado de tudo que a escola acontece para participar, como a gente falou, para os pais, para os alunos e todo mundo. Então, ela é um instrumento de gestão. Ela não está sendo criada só para os outros verem. Não, ela é um instrumento para a própria gestão, para a organização da própria gestão. Facilita a vida da gestão. Tá? Então, a gente tem que ter esse caráter no painel de gestão também. Ele é ótimo para dar toda a visibilidade e tudo, mas também é um instrumento importante para o gestor. Para que a escola se entenda como todo, para que ela visa. Então, ele é importantíssimo. É nisso que a gente tem que focar esse painel de gestão à vista, ok? Bom, gente, e a gente encerra por aqui, né? A gente agradece muito a participação de vocês, a audiência de vocês. A TPC da Diretoria de Ensino, a gente está conversando, né? A gente precisa lembrar sempre que a gente está conversando com a Centro-Oeste inteira, ou seja, né, são todas as escolas de anos iniciais, todas as escolas de anos finais, todas as escolas de ensino médio. Às vezes a gente não pode focar num ponto muito específico do problema que vocês têm aí na escola de vocês, mas a gente está tentando discutir questões do que estão acontecendo, de coisas que estão acontecendo na escola nesse momento, tá bom? Então, a gente fica por aqui, a gente volta daqui 15 dias e a gente vai conversando até lá. Um abraço. Eu também me despeço, um abraço e só... Nós estamos à disposição, né, Fê? Então, se vocês até tiverem dúvida e quiserem colocar no próprio chat aqui do vídeo, no YouTube, a gente responde. Se quiserem entrar em contato conosco, vocês têm os nossos contatos no site, os nossos telefones, estamos à disposição para esclarecimentos, tá bom? Agradeço a todos, um abraço, a gente se vê daqui 15 dias.